A expressão filho do homem é uma das mais intrigantes de toda a Bíblia, porque aparece em dois contextos completamente diferentes e quase opostos. E é exatamente essa tensão que torna o tema tão profundo. No Antigo Testamento, especialmente no livro de Ezequiel, Deus chama o profeta repetidas vezes de filho do homem. No hebraico, a expressão é Ben Adam, que significa literalmente filho de Adão, ou simplesmente ser humano. Não é um título divino, não é uma honra especial, e muito menos uma declaração de filiação celestial. Pelo contrário, é uma forma enfática de lembrar ao profeta que ele é apenas homem, limitado, frágil, mortal, enquanto Deus é o soberano absoluto. Cada vez que Javé diz filho do homem, ele está reforçando a distância entre criador e criatura. Essa expressão, no uso hebraico comum, era praticamente um sinônimo de humanidade. Em textos poéticos e sapienciais, filho do homem aparece como paralelismo para homem, reforçando a ideia de fragilidade e transitoriedade. Portanto, quando Deus chama Ezequiel assim, não está dizendo que ele é filho em um sentido espiritual exclusivo, mas apenas destacando sua condição de descendente de Adão. É um contraste teológico claro. Deus eterno falando com um ser finito. Mas então, surge um ponto de ruptura no livro de Daniel, capítulo 7. Daniel tem uma visão apocalíptica, na qual aparece um como filho do homem vindo nas nuvens do céu. Essa figura não é descrita como frágil ou limitada. Pelo contrário, ela recebe domínio eterno, glória e um reino que jamais será destruído. As nações o servem, e ele se aproxima do ancião de dias para receber autoridade. Aqui, filho do homem não é apenas um ser humano comum, é um ser apreciado e investido de poder celestial. O detalhe das nuvens é decisivo, porque no Antigo Testamento, vir nas nuvens é linguagem associada à manifestação divina. E como sempre discutimos em vídeos aqui do canal, normalmente interpretado assim, porque era como sabiam informar na época. Mas em minha visão, tudo que vinha do céu era extraterrestre, chamados de deuses e anjos pelo povo. Essa passagem criou, no judaísmo do período do Segundo Templo, a expectativa de uma figura escatológica ligada ao juízo final e ao reino eterno de Deus. Ou seja, a mesma expressão que em Ezequiel significa limitação humana, em Daniel ganha peso messiânico e cósmico. São dois níveis de significado coexistindo dentro das Escrituras. Quando chegamos aos evangelhos, especialmente em Evangelho de Marcos, Evangelho de Mateus e Evangelho de Lucas, Jesus passa a usar para si mesmo exatamente essa expressão. Filho do homem. Ele raramente declara de forma direta, eu sou o Messias, mas repete inúmeras vezes que o Filho do homem tem autoridade para perdoar pecados, que o Filho do homem será entregue, sofrerá e morrerá, e que o Filho do homem virá nas nuvens com poder e grande glória. Essa última afirmação é uma referência direta à visão de Daniel, e não era uma frase inocente dentro do contexto judaico. No julgamento diante do Sinédrio, quando Jesus afirma que verão o Filho do homem vindo nas nuvens, a reação é imediata, acusação de blasfêmia. Isso só faz sentido porque seus ouvintes entenderam a alusão a Daniel 7. Ele não estava apenas dizendo que era humano. Ele estava se identificando com aquela figura celestial que recebe autoridade eterna. E é aqui que o título ganha a sua força teológica máxima. Se você está curtindo esse tipo de análise, que vai além da superfície do texto e conecta os pontos que quase ninguém percebe, já deixa o like. E se inscreve no canal, porque aqui a gente não fica só na leitura rápida. A gente mergulha na estrutura e no contexto histórico das Escrituras. Portanto, quando perguntamos por que Deus chama outros de filho do homem, se todos seriam filhos dele, a resposta está no significado original da expressão. A expressão filho do homem não quer dizer filho de Deus. Quer dizer simplesmente humano, descendente de Adão. A Bíblia distingue claramente filho de Deus de filho do homem. A primeira expressão aponta para a relação única e autoridade divina. A segunda, em seu uso comum, enfatiza humanidade. O que torna o uso de Jesus tão impactante é que ele une os dois polos. Ele assume plenamente a condição humana, mas reivindica a autoridade da figura gloriosa de Daniel. Em Ezequiel,
A expressão lembra ao homem sua pequenez diante de Deus. Em Daniel, aponta para um representante humano exaltado ao domínio eterno. Nos evangelhos, Jesus toma esse título e o preenche com ambos os sentidos: verdadeiro homem e portador do reino eterno. É justamente essa sobreposição de sentidos que faz do Filho do Homem um dos títulos mais densos, estratégicos e teologicamente explosivos de toda a Bíblia. Se esse mistério da Bíblia e outros também te deixam intrigado, vamos seguir tentando encontrar respostas juntos. Um abraço.